Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, com muita alegria que nós iniciamos hoje nossos estudos da espiritualidade e agradecemos muito a vossa presença, a sua audiência, seu contato conosco, para que a gente possa ter êxito na nossa jornada de estudos e esclarecimentos acerca das verdades espirituais. Então, antes de iniciarmos a nossa leitura, eu peço que mentalize, peço que você eleve o seu pensamento, eleve as suas energias, para que a gente possa estar apto verdadeiramente a fazer a mentalização e captarmos, e absorvermos da melhor forma possível os ensinamentos que nos serão expostos agora. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto inerente à caridade, né? Vivemos em um momento no nosso planeta, em âmbito material e em âmbito espiritual, onde urge a necessidade de fazermos uma revisão dos nossos conceitos de caridade, né? Quando nós entendemos por caridade não apenas a caridade material, né? Mas a caridade como sendo a nossa utilidade para o mundo. Ou seja, nós não estamos aqui, todos nós somos seres valiosos, filhos de um Deus poderoso, de um Deus soberanamente justo, bom, misericordioso, e que, dadas as nossas escolhas ao longo de toda a nossa existência espiritual, nos foi facultado, nos foi autorizado, podemos dizer assim, desenvolvermos as nossas habilidades, desenvolvermos conhecimentos e condições de sermos úteis ao nosso planeta, né? Nós não somos seres individualizados, isolados, não somos consciências individuais pertencentes a um grande todo. Somamos cada um de nós para fazermos parte desse grande todo. Então, desta forma, para nós é importante entendermos que a nossa presença no planeta, a nossa existência espiritual perpassa por sermos úteis, por sermos capazes de integrarmos nessa grande obra, nessa grande construção que é o nosso universo e a nossa vida eterna. Então, quando nós falamos em caridade, quando nós falamos em sermos caridosos, não perpassa apenas em fazermos um donativo, em fazermos uma doação material, mas em sermos pessoas capazes de engrandecer os nossos irmãos. E desta forma nós vamos estar nos engrandecendo. Para ilustrar essa nossa reflexão, eu trago uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Deixa eu abrir aqui na página correta. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Em São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios. Quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem por um objeto de especulação, nem um meio de vida. Ponto. Então, neste primeiro momento aqui, a gente já entende a orientação vinda de Jesus para com os discípulos a respeito da necessidade de auxiliarmos os nossos irmãos nas suas curas. Um pouco mais à frente nós vamos trabalhar um pouco essas simbologias para sairmos da interpretação literal. Nós precisamos ampliar o nosso entendimento acerca
dessas passagens, né? Todos nós sabemos que a história espiritual do nosso planeta perpassa muito por histórias que têm uma infinidade de possibilidades de interpretação. E nós vamos estar trazendo uma outra interpretação acerca dessas informações, né? Extraindo desta simbologia o que isso pode significar em termos de ser humano, em termos de evolução individual. Mais adiante, ele traz aquela grande passagem acerca dos vendilhões expulsos do templo. E aí vem no capítulo 5. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de fazê-lo perder-se, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos capítulo 11 e São Mateus capítulo 21. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Muito bem. E assim encerramos a leitura aqui do Evangelho, que vai nos trazer o arcabouço dessa reflexão que nós estamos fazendo hoje aqui desse estudo. Nós estamos falando sobre caridade. Dê de graça aquilo que você de graça recebeu. Quando nós falamos em caridade, nós primeiro precisamos observar de que forma o universo nos é caridoso. De que forma eu sou agraciado? De que forma eu sou abençoado? De que forma eu sou auxiliado? E eu sou amparado? Todos nós, somos seres portadores de muitas forças, mas também somos portadores e trazemos conosco uma série de dificuldades a serem superadas. E nós somente conseguimos superar essas dificuldades e avançar no nosso propósito de progresso à medida que nós nos relacionamos. Não existe evolução sem relacionamento. Por quê? Porque todas as qualidades, todas as virtudes e todos os atributos divinos de um ser dizem respeito a fazer dele um ser mais caridoso, um ser mais colaborativo e um ser mais engenhoso com relação às coisas universais. E então, para isso, nós temos a capacidade de sermos úteis de diversas formas, oferecendo um ombro amigo, oferecendo uma esperança, sendo tolerante, sendo paciente, sendo indulgentes, sendo compreensivos, sendo altruístas. E qual que é a relação que se faz entre esta parte, esta reflexão, e a reflexão de dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos? O que nós recebemos de graça? As benesses. E essas benesses vieram para nosso benefício? Indiretamente falando. Porque na medida em que Deus nos permitiu sermos pessoas mais tolerantes, sermos pessoas mais capazes de perdoar, capazes de não enxergar o erro alheio, capazes de orientar as pessoas de uma forma ou de outra, sem fazer disso um meio de vida, é lógico que existe sim a necessidade de sermos pessoas materialmente servidas. A gente tem um corpo material e nós precisamos sustentar o corpo material. Precisamos sobreviver, materialmente falando. Entretanto, o propósito da nossa existência é o auxílio.
E Deus nos deu as condições e não nos cobrou um centavo disso. Ao contrário, vai nos trazer um benefício futuro, que é o de sermos recompensados pela caridade e pela plantação que aqui fizermos, né? Pela semeadura que aqui fizermos. E então nós temos a simbologia do Jesus Cristo chegando ao templo, considerada a casa de Deus, e expulsando violentamente os vendilhões, aquelas pessoas que estavam extraindo bens materiais daquele cenário religioso, daquele cenário transcendental, espiritualizado. O que é que nós entendemos com a postura de Jesus? Qual simbologia nos traz essa passagem? Jesus demonstra nessa atitude dele, totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado, um ser pacato, um ser compreensivo, um ser tolerante, um ser colaborativo, e naquele momento ele verdadeiramente se transforma e aí parte para a agressão e para expulsar e derrubar a mesa e empurrar, enfim, acabar com aquela situação ali. Mas espera aí, o exemplo não está, isso não vem dele. Simbolicamente falando, o que Jesus nos traz? A profunda intolerância do vínculo entre o reino material e o reino espiritual. Então, qual que é a mensagem que nos é passada por esse evento? De que forma nós podemos traduzir ou interpretar? Uma das opções, é lógico, aqui não está a verdade universal, aqui não está a profunda, total, absoluta versão da história. É a minha forma de enxergar essa questão. Ou você opta por fazer parte do reino de Deus, ou você opta em fazer parte da existência espiritual pura e simples, e aí você vai pertencer a ela na íntegra, ou você opta por pertencer ao reino da matéria, ao reino de Mamon, que no próprio Evangelho nos ensina, própria passagem de Jesus, não se pode servir a dois deuses. Ou você serve ao Deus Mamon, ao Senhor Mamon, ou você serve ao Senhor Deus. Ou você pertence à matéria, ou você pertence à espiritualidade. Neste momento, nós estamos despertando para a necessidade de mudarmos o nosso rumo do reino da matéria para o reino da espiritualidade. E é esta mudança, a dinâmica desta escolha, que tem provocado profundas perturbações em cada indivíduo. Por quê? Porque o convite que o universo nos faz, a grande engrenagem universal nos faz, é o seguinte: você como peça do universo, você como peça inerente a essa grande construção que é infinitamente maior do que toda e qualquer riqueza que você possa acumular no mundo material. Você como engrenagem precisa estar alinhado ao curso desse grande engenho que é o universo. E na medida em que cada peça é cobrada para que ela se alinhe, para que ela esteja nessa frequência, existe essa grande perturbação que nós vemos nos dias atuais, no mundo atual, e não de agora. Isso tudo já vem acontecendo há muitos séculos. Porém, nós estamos no momento de transição, no cume da transição. Então, passadas todas as oportunidades que nós tivemos, agora é a hora da verdade. Agora é a hora derradeira. E então, o que a simbologia nos traz? O que o exemplo do Jesus nos trouxe? Seja intolerante totalmente a qualquer possibilidade de fazer da espiritualização uma porta aberta para a penetração da matéria. Então, se você tem que ser
devotado à caridade, e a espiritualidade é a caridade. O que é a espiritualidade, senão a caridade de Deus, a caridade divina, a caridade universal para cada um dos seus filhos se sentirem, fazerem parte desse grande reino, dessa verdadeira essência que é a existência espiritual. Então, na medida em que Deus diz o seguinte: meu amigo, a vida inteira você teve isso, em muitos casos adormecido. Só que na medida em que você despertar, não lhe será cobrado nada. Será apenas fruto das suas escolhas, das suas definições. O que é que Deus me cobrou disso? Nenhum centavo. E eu não falo em centavo material, eu falo em centavo de retirar de nós. Olha, você está perdendo isso por fazer parte do reino de Deus. E para eu fazer parte do reino de Deus, para eu fazer parte desse grande todo universal, eu preciso me desamarrar dessas ilusões materiais e vestir a minha verdadeira fantasia, o meu verdadeiro papel, que é ser um ser colaborativo, que é ser um ser capaz de auxiliar nessa grande obra que é uma obra eterna de construção universal e de melhoramento universal. Então eu não posso entender que nesse meio de campo eu tenho que fazer as escolhas. À medida que eu vou evoluindo para o âmbito espiritual, eu vou abdicando do âmbito material. É um processo irreversível. É um processo irreversível, gradual, lento e consistente. Então eu não consigo unificar as duas coisas, porque a matéria ela vai sobrepujar o espiritual, se eu assim permitir. Então quando Deus nos chama para dizer, olha, sirva, seja útil, dentro das possibilidades que você tem, pura e simplesmente com enfoque em trazer os irmãos que estão ao seu redor para a vivência espiritual que você está experimentando, que você foi permitido experimentar e lhe foi dotado de recursos, e agora você pode não só se auxiliar, como auxiliar os outros. Então extraia disso todo e qualquer aspecto material. Lógico que eu faço a ressalva mais uma vez. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então nós precisamos sim da matéria temporariamente, até o último dia da nossa existência material. E depois vamos precisar de novo, porque nós não estamos ainda em estado de santificação, todos nós não estamos em estado de santificação. Nós estamos em estado de evolução. E à medida que eu vou ganhando espiritualidade, eu vou perdendo materialidade. E eu consigo auxiliar. E muitas vezes a gente não percebe. Nós vivemos em um momento em que as pessoas se lamentam muito, se chateiam bastante, choram, sofrem, olhando apenas, esperando para si o auxílio, esperando para si a benesse. E aí eu pergunto, dentro de tantas dificuldades, será que temos algum espaço para oferecermos algo? Nós temos condições de ofertar alguma coisa a algum irmão nosso, nesse processo de amadurecimento espiritual? Ou nós só temos que receber? Será que nós só somos merecedores, ou somos verdadeiramente merecedores? Ou precisamos ainda nos colocar como instrumentos de Deus para que a gente possa então ter o ganho, a recompensa, Então é uma reflexão que fica, esse exercício que o Jesus nos chama para poder executar é basicamente esse. Seja intolerante com a penetração da matéria naquilo que é espiritual. E aí utilizou o exemplo da expulsão dos vendilhões do templo. E é importante a gente entender também que na linguagem profética, igreja, aquilo que a gente considera como templo, igreja, são as fases da espiritualidade. Nós vamos estar abordando esse tema quando a gente estiver falando sobre as profecias, especificamente o Apocalipse de João Evangelista. Faremos um belo estudo sobre essa temática. Mas, acima de tudo, nós temos a necessidade de entendermos que
igreja, na linguagem profética, diz respeito à temporalidade espiritual. Em que estágio está a espiritualidade do planeta, em termos de evolução cristã? Ok? Um grande beijo a todos vocês, esperamos que tenham sido claros, que tenhamos conseguido explicar, né, a respeito desse tema, dessa temática, e nos veremos em novos estudos. Nesta segunda-feira nós teremos Evangelho, né, e nós vamos fazer nosso Evangelho juntos. Na quarta-feira são os dias que nós realizamos a nossa doutrinária, né, então é uma abordagem sobre algum tema, muitas vezes não está nem relacionado a alguma obra, é algum tema até da atualidade. E sempre aos sábados ou domingo a gente faz o nosso estudo, tá bom? Um grande beijo, fique em paz. Se você concordou, se você gostou, se você quiser deixar o seu gostei aí, se quiser assinar o canal. Também, se não tiver gostado, pode criticar, não tem problema nenhum. Nosso intuito aqui é basicamente levarmos a mensagem àqueles que se interessarem, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.